Olá, ano de eleições no Brasil. Vamos escolher o presidente da República, os governadores dos estados, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Eu sou Alexandre Matula e o repórter Justiça sobre o direito eleitoral começa agora. 1532, ano de registro da primeira eleição no Brasil, na época para a escolha do primeiro Conselho Municipal. A votação foi indireta e nos moldes da legislação portuguesa. O povo elegeu 6 representantes. Durante o período, era proibida a presença de autoridades do reino nos locais de votação para evitar que os eleitores fossem intimidados. De lá para cá, o Brasil passou por muitas transformações em relação ao cidadão e o voto. Então, durante séculos, vamos dizer assim, as mulheres não puderam votar, os indígenas, os negros, os menores de 21 anos, os analfabetos. Então, cada direito ao voto foi, de fato, uma conquista política, decorrente da mobilização da sociedade, de mudanças no contexto. Só em 1881 foi sancionada pelo imperador a mais importante legislação eleitoral do Brasil, a Lei Saraiva, que estabeleceu a obrigatoriedade do título de eleitor. A partir daí, só se votava com a apresentação do título. E ai de quem tentasse burlar a mesa eleitoral com o título do outro. A consequência era prisão de 1 a 9 meses e multa de até R$300 mil. Ser eleitor naquela época não era tarefa fácil. Só depois da Constituição de 1988, o eleitorado aumentou, passava dos 100 milhões. Hoje em dia, o voto é obrigatório. Todo brasileiro com mais de 18 anos tem de votar. Os que ainda estão na casa dos 16 também têm o direito de exercer a cidadania dessa forma. E a mesma regra é válida para quem tem mais de 70 anos. Teoricamente, o voto deveria ser liberado. Numa democracia, deveria ser liberado, em tese. Mas isso pressupõe uma sociedade mais bem educada do ponto de vista cívico, mais comprometida com o seu futuro, mais engajada politicamente, não no sentido partidário, mas de acompanhar a gestão dos diversos órgãos de governo. Ou seja, a pessoa tem que ser cidadã. E se ela for cidadã efetivamente, ela não necessariamente precisa votar obrigatoriamente. Ela irá votar porque tem desejo de votar, de escolher, de participar. O voto é um direito, vamos dizer assim, sagrado, né, de uma sociedade, o direito da pessoa escolher o seu futuro, quem serão os seus representantes. E os jovens, o que pensam sobre a obrigação do voto? André é presidente da Juventude Partidária e acha a questão bem delicada. Ainda é um debate muito conturbado a questão do voto obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório no Brasil, ser simplesmente banido do dia para a noite, de uma eleição para outra, talvez poderia até piorar a questão dessa renovação política. Como que você, não sendo obrigado, e aí aqueles que provavelmente não votariam seriam aqueles mais críticos, mais educados, mais iluminados em relação ao que está acontecendo, isso facilitaria talvez que os grandes currais eleitorais fossem decisivos para a eleição de um ou de outro. Ao longo dos anos, as eleições evoluíram. Em 1996, chegaram as urnas eletrônicas e o voto ficou mais seguro. Há muita discussão sobre a segurança da urna e tudo mais, mas é fácil você verificar se foi burlado, se foi fraudado ou não. Há discussão no Congresso, inclusive, de tentar fazer com que o voto também seja impresso, como um recibo. Você votou, mas tem um recibo para garantir que não houve fraude, né? Então, tudo está sendo discutido por candidatos, por partidos que estão na iminência de ganhar o poder ou de perder o poder. Então, tudo isso aí mostra o quanto o Brasil mudou nesse aspecto. A novidade esse ano é a biometria, o voto seguro pela digital. O cadastro eleitoral, apesar de ter sido um grande avanço na questão de identificar o eleitor, ele ainda tinha algumas fragilidades. Por exemplo, um eleitor poderia procurar um registro civil, dizer-se falsamente não registrado, apresentar um nome falso e obter uma certidão de nascimento falsa também, né? E com essa certidão se inscrever eleitor mais de uma vez, uma, duas, várias vezes. Agora há um dado biométrico, né? Uma coisa que é individual, no caso a impressão digital, para identificar que aquele eleitor alistado é efetivamente aquele que comparece para votar.
A expectativa é que até as eleições de 2014 seja feito o recadastramento biométrico de mais de 22 milhões de eleitores. Até agora, o Tribunal Superior Eleitoral já cadastrou mais de 17 milhões de cidadãos pelo Brasil. Quem não fizer o recadastramento não vai poder votar nessas eleições. Quase todos os estados estão em processo de recadastramento. Mas atenção, a biometria não vai estar presente nas zonas eleitorais de todas as cidades do Brasil. Ainda dá tempo de conferir no site do TSE se o lugar que você mora obriga o cidadão a fazer o recadastramento. Luciano mora em Brasília. Tentou diversas vezes agendar o processo no bairro onde vive e não conseguiu. Filas enormes, né? E aquela coisa tumultuada. Eu esperei 15 minutos e tinha que dar sequência na vida. Não pude. No segundo, eu tentei agendar o agendamento, mas acontece que não tinha vaga, não abriu vaga para o agendamento no Guará 1. Tentei mais 2 vezes também no Guará 1. Depois eu liguei, né, no telefone do TSE e me informaram que podia ser feito lá mesmo um posto de recadastramento. Eu agendei, marquei, não fui. Não pude ir. É questão de trabalho mesmo, entendeu? Agendamento de trabalho, aí você acaba no imprevisto, não tem como controlar, né? Então hoje é a quarta vez que você vai tentar fazer? A quarta vez que eu vou tentar fazer. Eu preciso, hoje tem que dar certo. E só agora, faltando dias para o final do prazo, 31 de março, foi a um posto do Tribunal Regional Eleitoral para tentar a sorte. E depois de alguns minutos... 41... Para fazer o recadastramento, os eleitores têm de levar um documento oficial de identificação e um comprovante de residência. Ocupação do senhor? Jornalista. E pronto, novo título de eleitor em mãos. Fácil, rápido, beleza, estou recadastrado. Conhecer agora o aposentado que aos 81 anos de idade faz questão de votar, mas que tem receio de não conseguir por causa das impressões digitais. Quem não estiver na cidade onde vota no dia da eleição tem um dever: justificar a ausência. Caso contrário, pode pagar uma multa e ainda ter o título de eleitor cancelado. Uma dor de cabeça, né? Levando-se em conta que o cidadão hoje precisa desse documento em muitas situações que envolvam o poder público. Mas há uma chance para quem não consegue votar: regularizar a situação no cartório eleitoral depois da eleição. Basta pagar uma multa por turno de eleição no valor de R$ 3,50. Mas quem está fora do domicílio eleitoral também pode exercer o direito de ajudar a escolher os governantes. É o chamado voto em trânsito. Voto em trânsito, repito, é só para presidente da República. Não é para senador, não é para deputado, só para presidente. Aquela pessoa que deseja votar em trânsito, porque está longe do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, ela previamente faz um cadastro na Justiça Eleitoral, ela informa que estará em trânsito no dia da eleição, e aí então é designada uma sessão e uma urna específica para que ela possa votar na cidade. O voto obrigatório está previsto na lei desde 1932 e a norma foi mantida no artigo 14 da Constituição Federal. Mas a cada eleição uma nova discussão ganha corpo. Deveria mesmo o Estado obrigar a população a ir às urnas? Países como Venezuela, Chile, Áustria aboliram o voto compulsório. Isso funcionaria no Brasil? Uma pesquisa recente que ouviu 4.000 internautas mostrou que se o voto fosse facultativo no Brasil, 58% deles iriam às urnas escolher os representantes dos poderes legislativo e executivo. Seu João não tem dúvida e nem se exime da responsabilidade como cidadão. Ele tem 81 anos e, pela lei, nem precisaria mais exercer o direito e dever do voto, mas faz questão de se manter ativo. Gosta de pensar que vivencia o processo democrático. Sempre trabalhei, sempre senti a responsabilidade e a necessidade de exercer a minha cidadania. Nunca falei. Não falhei nenhuma eleição. Quem não expõe os seus desejos, os seus sentimentos, as suas dificuldades perante o órgão competente,
ele está deixando de exercer a cidadania. Seu João está pronto para cumprir o dever cidadão no dia 5 de outubro deste ano. Aqui está o título, direitinho, bonitinho, com a minha assinatura. Pessoas que, pela lei, já não precisam cumprir essa obrigação, elas mantêm o seu direito. E ficam nas filas, votam, discutem, acompanham os debates na televisão, ouvem no rádio, eventualmente participam na comunidade. Esse é o verdadeiro cidadão, do ponto de vista político, né? Ele não precisa cumprir uma obrigação, mas ele exerce o seu direito de voto. E há outro caso interessante também, eventualmente pessoas presas, mas em situação provisória, exigem o seu direito de votar também. E o Estado é obrigado a dar a eles a condição de votar, porque eles ainda mantêm os seus direitos civis. Na realidade, os presos provisórios, ou seja, aqueles presos que não têm uma sentença condenatória transitada em julgada, eles não têm ainda o seu direito político suspenso. Então, eles têm o direito de votar. Em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral regulou essa votação dos presos provisórios e dos maiores de 16, menores de 18 internados. Entretanto, nós verificamos que as características do país são muito diferentes. E este ano, então, resolveu-se deixar a cargo dos tribunais regionais eleitorais a regular essa matéria. O dia de votação é uma oportunidade para que mais de 300 mil brasileiros conheçam ou vivenciem de perto como funciona o andamento de uma eleição. É que, além de votar, eles são chamados a trabalhar durante o processo. Foi assim com o analista de sistemas Carlos Eduardo Silva. Eu acredito que, assim, como eu comecei a faculdade de informática, de repente, eu estava no início das eleições eletrônicas, eu pensei que poderia ser algo relacionado, né? Mas isso não é um problema para o Carlos. Ele diz que gosta de participar do andamento da eleição. Se adaptou bem e conhece cada etapa do trabalho, do suplente ao presidente da sessão. Olha, o suplente, ele basicamente ele organiza as filas, questão de senha e tudo mais. O mesário, ele faz a conferência dos dados, né, da identidade, com um caderno, que a gente recebe um caderno com todos os elementos daquela zona, né? E o presidente fica na urna eletrônica e é responsável também por questões mais complicadas. Por exemplo, quando a pessoa não tem uma identificação correta, a questão de conseguir ou não votar, porque tem pessoas que têm uma escolaridade baixa. Muita gente fica de olho nas vantagens de trabalhar nas eleições. Tirar 2 dias de folga, mesmo que esteja de férias no trabalho, ter preferência em desempate de pontuação em concursos públicos, desde que esse elemento esteja presente no edital, e as horas trabalhadas na eleição, que contam como atividade curricular complementar. E nem é preciso gastar dinheiro com alimentação no dia de trabalho. É oferecido o auxílio alimentação. Não podem ser mesários os menores de 18 anos. Candidatos e parentes destes também não, até 2º grau. Quem for convocado pode pedir dispensa, que vai ser avaliada pelo juiz eleitoral. Francisco, auxiliar administrativo em um tribunal de Brasília, aceitou o convite para se tornar mesário nas eleições. Na época do ensino médio, teve uma visita do TRE lá na minha escola para falar da importância de fazer o título de eleitor e convidar a gente para fazer o título de eleitor, né? E aí eu acabei indo lá fazer o título de eleitor e fui convidado a fazer o cadastro de mesário voluntário, né? Isso com 16 anos ainda. Uma vez cadastrado, eles sempre chamam as pessoas que estavam lá. A não ser que você tenha uma filiação partidária ou algo importante no dia da eleição, e você pode solicitar, fazer de próprio punho, fazer uma solicitação de não comparecimento. Não me interessa mais participar. A lei eleitoral mexe também no dia a dia da gente. A partir de abril e até a posse dos eleitos, a legislação não permite, por exemplo, a revisão de remuneração de servidores. Saiba o que o cidadão comum tem que ter para se tornar um candidato a um cargo político.
Desde 1º de janeiro deste ano, que é um ano de eleição, ficou proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios pela administração pública. Candidatos ou entidades vinculadas e ainda mantidas por eles também não podem executar programas sociais. De 8 de abril até o dia da posse, é vedado aos agentes públicos mexer na remuneração de servidores públicos. Apenas 2 das muitas normas previstas na lei eleitoral para que o que é público não seja usado em benefício de candidatos. E candidatos mal intencionados, você sabe, não faltam por aí. É preciso estimular os bons a entrar na política. A gente tem hoje uma ideia de que a política foi feita para perpetuar bandidos, perpetuar ladrões. E aí você, inclusive, estigmatiza o bom cidadão que quer se envolver com política. Ou você chama ele logo de cara de malandro, ou você chama ele de maluco. Então, quando você tem muitas pessoas que vão querer mudar esse cenário, você vai ter menos pessoas chamando de maluco ou de malandro e vai constranger menos com que essas mudanças possam ser feitas um dia. Presidente de uma juventude partidária conta que tipo de jovem político tem visto por aí. Às vezes o jovem chega com muita energia, com muita vontade de fazer e é tudo voluntário e não tem um feedback positivo, ele simplesmente se retira. E você tem também aquele que chega e fica e acaba se acomodando, entra em um grupo e é como se fosse um rebanho, vai com os outros. Todos os partidos carecem de jovens, em grande número, que serão os futuros líderes daqueles partidos e os futuros líderes do Brasil. O interessado em candidatar-se a cargo eletivo tem que cumprir requisitos: ser brasileiro, ter pleno exercício de direitos políticos, estar inscrito como eleitor, ter domicílio eleitoral na circunscrição e ser filiado a um partido político, além de obedecer à idade mínima para a disputa de cada cargo em específico. Existem 4 faixas etárias mínimas: 18, 21, 30 e 35 anos. Quem já detém um cargo, por exemplo, de governador, tem que deixar a função para concorrer a outro. Na verdade, a lei prevê prazos de desincompatibilização. Por enquanto, até começo de abril, ainda há tempo das pessoas que quiserem concorrer se afastar de cargos que envolvam inelegibilidade, né? Como, por exemplo, governadores de estado, né? Estamos vendo aí que, em vários casos, governadores que pretendem concorrer ao cargo de senador já anunciam o seu afastamento dos seus cargos. Não, o cidadão que quer se candidatar, primeiro ele tem que respeitar 2 prazos de filiação partidária e de domicílio eleitoral. Esses prazos, pela Constituição e pela lei, eles devem ser no mínimo de 1 ano antes. O partido político pode exigir no seu estatuto um prazo maior, mas a lei estabelece que no mínimo ele deve ter 1 ano de domicílio eleitoral e 1 ano de filiação partidária. No mês de junho, eles têm que ser escolhidos em convenção. Há um período de convenção que se encerra em 30 de junho, em que ele deve ser escolhido em convenção. E aí, sim, a partir de 5 de julho, do dia seguinte, ou seja, a partir do dia 6, 5 exclusive, 6 inclusive, ele pode começar a arrecadar dinheiro, se já tiver aberto a conta bancária e recebido o CNPJ da Receita Federal, realizar gastos e sua propaganda eleitoral. E aí é só contar com o apoio popular e ser eleito. E quando o assunto é dinheiro, os comitês financeiros dos partidos não podem negligenciar. Nos artigos 28 a 32 da Lei 9.504, existem previsões legais. As contas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral conforme a esfera de competência, municipal, estadual ou nacional, até o 30º dia posterior ao término das eleições. E mesmo com as normas, a falta de transparência, os gastos excessivos em campanhas políticas, as operações suspeitas de governantes ao lidar com o dinheiro público vêm à tona. Revelam, vez por outra, o que estava escondido. É o combustível que alimenta as mobilizações populares.
cada escândalo de corrupção, o que está por trás é o caixa 2 de campanha, né? A gente está vendo pessoas sendo condenadas aí por causa do caixa 2 de campanha e que ocorre em todos os partidos. Não é em um que foi pego ou no outro que não foi pego. Em todos fazem isso. E esse dinheiro sai das emendas, sai da saúde, da educação. No Brasil há aquela lógica do clientelismo, né? O seu eleitor confia em você porque você fez um favor a ele. Essa que é a questão que tem que ser rompida. As pessoas votam no indivíduo, não votam em programa, não votam em partido. E se tiver uma boa relação com aquele ali, ele pode ter feito alguma coisa errada, pode ter sido um ladrão, pode ter sido um bandido, não tem problema não. Todo mundo faz isso, não deixa assim também, pelo menos ele está me ajudando aqui. Então isso é que tem que ser mudado, mas mudado radicalmente no Brasil. O movimento Ficha Limpa surgiu de uma iniciativa da sociedade civil. Nós pensamos nessa lei que barrasse as pessoas condenadas para entrar na política. Esse movimento mesmo, ele começou a partir da lei 9840 de 99. E as pessoas começaram, as entidades começaram a se reunir para acompanhar essa lei. E essa lei, ela estava predeterminada a ser eficaz. Não foi fácil coletar assinaturas para levar o projeto à votação no Congresso Nacional. Até chegar a 500 mil assinaturas, parecia que não ia, né? Aí depois conseguimos 600, né? E de repente, em julho, nós tínhamos muitos voluntários fazendo a contagem e conferindo o título de eleitor de cada um. Nós chegamos a 1 milhão de assinaturas. A ficha limpa, que impede o político condenado por órgãos colegiados de disputar cargos eletivos, virou lei em 2010. A discussão da aplicação dela, no entanto, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a lei passaria a valer em 2012. Foi uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal para assegurar a chamada segurança jurídica brasileira. A espera para a população que queria afastar os maus candidatos do cenário político nacional valeu a pena. A gente via que a cada ano o número de cassados aumentavam. A gente nunca comemorou esse número de cassados, mas a gente comemorava a participação da sociedade. A sociedade estava acreditando nas instituições, né? No Tribunal Eleitoral, por exemplo, que é quem julga essas questões. O Tribunal Superior Eleitoral mantém na internet o site www.tse.jus.br, em que o eleitor pode tirar qualquer tipo de dúvida sobre procedimentos e prazos para as eleições deste ano. É possível ainda encontrar os números por estado do Disque Eleitor. E lembre-se do que é importante na hora de votar. O eleitor tem que ter acesso a todos os tipos de informação. Ele vai ter gente falando bem ou mal de qualquer candidato. E aí, no silêncio da sua consciência, ele vai escolher quem que é o melhor candidato, a quem merece a coisa mais importante que ele tem, que é o voto. O programa termina agora, mas você pode rever nossas reportagens na internet. É só acessar o canal do Repórter Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Repórter Justiça, tudo junto, sem acento nem cedilha. Eu volto na semana que vem. Até lá!